Arnold Schwarzenegger, o ícone do fisiculturismo, está com 76 anos. E ele fala nesse corte aqui, que a gente vai assistir, como ele reage a isso. E o título do vídeo é Arnold fala como é envelhecer e estar fora de forma. I thought it was sort of sad in the book when you're talking about now when you look in the mirror, literally, a lot of the big muscles are gone. You don't like looking, what do you call the belly? The boidle? The boodle. The boodle. The boodle. The boodle. It's fun in another way because I kind of smile because every time I do... Vocês entenderam qual foi a parada ali? O cara perguntou pra ele como é que é pra ele hoje olhar no espelho e ver aqueles músculos que ele tinha não existe mais. Na verdade, os músculos existem, né? Mas estão bem esmilinguitos. Aí, ó. Ele olha no espelho, você é péssimo. Look at this body. Look at the spectral muscles that used to be firm and perky and kind of like really firmes e alegres, realmente poderosos. Powerful with a striation in there. Now they're just hanging there. I mean, what the hell is going on here? You know, so it's sad also because, as I said to people, it's one thing to see yourself get older and more out of... Caraca, deve ser brabo. Caraca, a gente tá falando do Arnold, né, gente? Ver-se envelhecer e ficar cada vez mais fora de forma. E a gente já fez vídeo aqui no canal falando como que os atletas, em alguma medida, e eu tô falando em alguma medida pra ser bem tranquilo na minha fala, eles se identificam com o físico. A gente até hoje, a gente fala do Arnold como um ícone do fisiculturismo. E o cara, tipo, em declínio total, né? But most of the people never have been in Mas a maioria das pessoas nunca estiveram em forma. Arnold, você, mano, aqui, viado. E o pior é que nem tá rindo, eu tô rindo. So what does it mean getting out of shape? They've always looked at the shitty body. So therefore they... Nossa, ele falou corpo de merda, hein? Porque até agora ele tava falando rindo, fazendo piada. Portanto, fica pior com o passar do tempo. It gets shitty as time goes on. It's just when you've been hailed for years as the supreme boss. O Arnold, na época que ele treinava, ele era o foda do shape. Depois ele continuou sendo o brabo do shape. Ele foi pra Hollywood, continuou sendo o cara do shape brabo. You know, and you have the definition, and you see the veins coming down your abs, and you see veins on top of your chest. You were Superman. Olha, você era o super-homem. I know, you see all of this stuff, and now you cut, and you roll the clock forward 50 years, and now you're standing there, and you don't see that anymore. So that's kind of like, wow. You know, I never, ever thought about that when I was like 30 years old or 40 years old, that this is gonna happen. Quanto que deve ser difícil pro cara? A vida dele sempre foi baseada nisso. A gente tá falando aí de um cara que ele entrou pro meio do universo, né, do fisiculturismo com 17 anos. Era um garoto que não tinha, vamos dizer assim, uma personalidade muito bem desenvolvida já. E ele já começou a receber feedbacks que ele era um baita atleta de fisiculturismo. E conforme os anos foram passando, isso foi só crescendo para ele, a ponto de depois ele se tornar o maior atleta de fisiculturismo do planeta. A ponto de chegar o momento ele parar de competir, exatamente porque para ele ficou sem graça. Se perguntassem para ele quem era Arnold Schwarzenegger nessa época, muito possivelmente ele ia falar o maior campeão de fisiculturismo do momento. E ele era isso. E era, mano, um baita profissional nisso. Depois ele se tornou um astro de Hollywood, mas ele permanecia sendo um ator que tinha um volume muscular muito grande. Vários dos filmes que ele fez explorava isso. Ele continuou a ser o físico. E aí o cara olha no espelho hoje e isso não existe mais. And it still looks better than the majority of bodies, but I mean, it just sucks. You have to accept your humanity. It's hard, right? When you were Superman Absolutely. At one point. But you stay always lean. I'm always amazed about how lean you stay. You don't gain any weight, you just stay lean. But this is smart. You can only live longer and healthier if you're lean. Like I eat only 2 meat. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele tá fazendo uma relação de um corpo magro com um corpo que tem saúde. Eu vou bater muito forte nisso mesmo. Um corpo magro, gente, é um corpo saudável. É necessário que tenha pelo menos algum volume muscular ali, porque a gente tem estudos relacionando de forma direta músculo com mais anos de vida. Mas por que eu tô fazendo esse adendo todo aqui? A gente tá numa época que se romantiza a obesidade. A obesidade é uma doença. Então não é nem questão de você se aceitar, é questão de você estar doente
ou não. Você acha que ele não falou isso também sobre fazer a comparação de um cara magro com um fisiculturista, que você já falou aqui que está acima do peso? Se a gente for pegar essa relação aí, também é legal trazer. Um fisiculturista, gente, por mais que seja músculo, por mais que tenha pouca gordura, é um sobrepeso para o corpo. O corpo, ele tá sofrendo com todo esse peso. Vou dar um exemplo meu para você. O fato de eu ter baixado aí uns 20 quilos faz com que eu tenha hoje uma vida muito melhor a nível de saúde, a nível de qualidade de sono, do que eu tinha antes. E aí a gente vai levar para a ideia do esporte, né? Esporte efetivamente não é saúde, tá? O esporte não é saudável. O esporte é rendimento. Meals a day. Caraca, I ele have faz 2 breakfast and refeições por dinner. dia. I don't have lunch. The Como café da system manhã just e slows down and it just doesn't burn off the stuff that well anymore. Eu lembrei de um estudo, os caras estavam relacionando o consumo de whey protein para pessoas mais velhas. Não é só pelo fato delas fazerem menos refeições durante o dia. Você viu, o Arnold falou que faz 2 refeições. Ou seja, o consumo proteico acaba diminuindo muito. Mas esse estudo relacionava o quanto que as pessoas mais velhas têm uma menor absorção da proteína. E aí o whey, ele ajuda nesse aspecto. E caraca, né, mano? Mais uma vez, o whey se mostrando um baita suplemento. Não é à toa que é o suplemento mais consumido do mundo. Falando de whey, não tem como não falar da Growth. Tem aí o melhor custo-benefício do mercado. Uma bag de 1 kg de whey custa menos de R$100. A Growth é parceira nossa aqui do canal. Você tem cupom de desconto lá também. A gente está falando do suplemento que ele é bom tanto para uma criança, que se você olhar, você fez isso já, René, de ver aquelas latas de leite para criança, para bebê? Leite ninho? Não, leite não, aqueles bebê para bebê mesmo. É whey, aquela com adição de algumas gorduras. Ele é utilizado desde uma criança praticamente recém-nascida até idosos. O link tá aqui embaixo para você entrar no site da Growth, o site oficial da Growth. Toma cuidado que tem sites piratas por aí. Eu tô falando whey, né? Mas, puta, a Growth infinitamente tem vários suplementos lá. Does it ever freak you out that your body turned on you in the sense that, like you talk about in your book, your heart situation where you had the body turned on you in the sense that, like you talk about in your book, your heart situation where you had this operation and they messed it up, but whatever. Your body was trying to kill you. Absolutely. Just before I turned 50, I had the heart surgery. That's when I afterwards came out of it and I said, you're now damaged goods. Caraca, agora você é uma mercadoria danificada. This is the first time where I felt vulnerable. Where all of a sudden the doctor says, Isso aqui é interessante porque, assim, vamos lá, né? Ele fala que fez ali uma cirurgia próximo dos 50 anos e ele se sentiu vulnerável depois. Eu acho interessante olhar para isso e no momento que a gente vive hoje, tá existindo muito abuso, né? Substâncias. Mano, o corpo humano, ele aguenta, ele segura muita porrada, mas não deixa de ser um sistema fisiológico que pode dar problema a qualquer momento. Caraca, a gente vê aí a relação de algumas pessoas vindo a falecer por conta de abuso. Abuso, você tá dizendo de anabolizantes? Exato. De anabolizantes especificamente. Where I felt vulnerable. Where all of a sudden the doctor says, you shouldn't lift that heavy anymore. Olha só. Or just pay attention when you breathe, when you exercise. Exhale, don't keep the air pressure. E aí, você vê que ele tá falando aí que o médico disse pra ele não levantar tanto peso mais, ele se manter respirando. Qual é a questão aqui? Quando você treina e você faz muita força, naturalmente, você faz um mecanismo que se chama manobra de Valsalva. Isso é inerente à sua natureza, seu corpo sabe fazer isso. E a manobra de Valsalva é quando você prende a respiração para conseguir fazer mais força. Isso acontece, aumenta a pressão interna do seu corpo e isso te dá mais estabilidade, te dá mais solidez e aí você consegue fazer mais força. A manobra de Valsalva é muito boa, ela funciona e, caraca, ela entrega ali o seu benefício ao treino. Entretanto, a manobra de Valsalva aumenta a pressão cardíaca, ela meio que exige mais do coração. Eu já dei aula para alunos que tinham problemas cardíacos. Era impressionante que eu tinha que ficar olhando atentamente para ele, prestando atenção e não deixar ele fazer a Valsalva. Se não fizer, maravilhoso, o treino de força ele é até benéfico, ele tem efeito hipotensor, que a gente chama, ou seja, ele ajuda a baixar a pressão. Mas se fizer a Valsalva, caraca, aí é perigosíssimo. Por isso que ele falou, exercitar a expiração, tá vendo? Pressed inside because that is too much stress on your valves in your heart. And all of a sudden there was dialogue like that. Life is not anymore the same as when I was 30 years old or 40 years old, where you could do anything and you never had to think about anything. Caraca, brother. Isso deve ser muito brabo. Now all of a sudden you have to start thinking about the things to warm up for this, to warm up for that. But am I upset about it? No, because there's nothing that I can do about it.
E aí, isso, na verdade, é um baita ensinamento estoico. Os estoicos, eles falavam que a gente tem que focar só nas coisas que a gente pode fazer alguma coisa. Então você vê, tipo, e aí, eu tô chateado? Não, porque eu não posso fazer nada com isso. A única coisa que ele pode fazer, vamos ver se ele vai falar isso, é agir com o que tem. I just feel like as those challenges come my way, I take them on. Right. Because it's the Olha, only choice we bem have. estoico The isso, tá? bottom line is I'm 76 years old, I'm full of energy, I'm full of enthusiasm. Olha, I'm que legal. as enthusiastic and as excited as I was when I was 30 years old. Ai, que I just fofo. always see mountains in front of me to be climbed. And so as long as I see those mountains, I keep my enthusiasm and I keep my excitement and that fire and Caraca, brother. Você vê o que ele traz? Sempre que eu vejo montanhas, eu me entusiasmo. E aí é uma leitura minha aqui, tá? Posso estar falando besteira. Daqui a pouco a gente liga pra ele e vê se é isso mesmo. O que eu entendo pela fala dele é que quando ele vê uma montanha, ele vê a possibilidade dele subir nela e vencer. É uma oportunidade, é uma porta que se abre para ele ir lá, se superar aquela montanha e ter aquela sensação de vitória no final. I keep my enthusiasm and I keep my excitement and that fire in the belly to keep climbing and climbing and climbing. And that's what it's all about. Você já pensou nisso? Daqui a 50 anos, como é que você vai estar? Nunca parei pra pensar, irmão. O que me ocorre é o seguinte: fazer o máximo possível pra me manter o melhor que eu puder. Conforme as coisas forem acontecendo, eu vou me adaptando. É interessante porque efetivamente a gente não para pra pensar nisso, né? E não para também pra dar valor ao que a gente tem hoje. Eu tô falando a gente porque eu me incluo nessa. Eu acho que a próxima vez que eu olhar no espelho, eu vou falar, ligado. Uma coisa é certa, né? Com o avançar da idade, isso vai diminuindo, vai se deteriorando. Não tem pra onde fugir, né? A ponto de chegar uma hora que... Cemitério de Springfield. Uma outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi quando ele falou que fez a cirurgia do coração e dali pra frente ele percebeu que ele não podia viver mais do jeito que ele vivia antes, sem simplesmente pensar no que estava fazendo. Ele simplesmente tinha vontade de fazer, ia lá e fazia. E agora ele já tinha que tomar cuidado. E aí, velho? Caraca, é outra coisa, né? O quanto que, conforme a gente é mais jovem, a gente é mais inconsequente, né? É bem natural isso. Eu lembro de uma frase do Karnal, que ele diz assim: quanto mais velho, mais covarde você se torna. E é covarde no sentido do quê? Você começa a ponderar mais as coisas. Você vai envelhecendo e você vai percebendo que tem que tomar cuidado, porque não é igual a muitos anos atrás. Tipo, você pode fazer as coisas de qualquer jeito e do jeito que foi, tá tudo certo, né? E tem outra coisa aí também, né? Conforme vai vivendo, você vai analisando o quanto que cada coisa pode te trazer de benefícios e de malefícios, e você começa também a ficar mais covarde, você começa a ficar mais receoso. E para contextualizar mais isso, clica nesse vídeo aqui, ó, que é das reações das pessoas ao ver o Arnold. Mas não é o Arnold agora, velho, é o Arnold quando tava no top lá. Clica aqui e aí você vai fazer essa relação, porque aqui você vai ter uma ideia de como ele se sentia por ter todo aquele físico.